O melhor jogador de cada time do Brasileirão no primeiro turno. O primeiro turno do Brasileirão 2022 acabou e o campeão foi o Palmeiras. Nesses 19 jogos do primeiro turno, cada time obviamente teve seu jogador de destaque. Por isso no vídeo de hoje nós vamos te contar qual foi o melhor jogador de cada time do Brasileirão, segundo uma pesquisa feita pela nossa equipe. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos colocar uma meta de 3.000 likes para fazermos a parte 2 dele quando o Brasileirão acabar. Vale lembrar que o nosso vídeo de hoje foi uma inspiração de um vídeo que eu vi no canal Enciclopédia Futebol. Se você quiser acompanhar o canal dos caras, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Você que é apaixonado por futebol e quer acompanhar tudo do seu time no Campeonato Brasileiro, mas às vezes não sabe como, a dica que eu dou pra você hoje é baixar o OneFootball, o aplicativo para todo mundo que é apaixonado por futebol. Eu inclusive já tenho ele no meu celular e toda a equipe do Camisa 10 também tem. No OneFootball, para você acompanhar o seu time é muito fácil. Você baixa o aplicativo de graça e favorita o seu time após baixar. Favoritando o seu time, você recebe notícias em primeira mão e antes de todo mundo. Então corre lá e baixa o OneFootball e fica por dentro de tudo. E o detalhe, hein, é de graça. E começamos com a lanterna do primeiro turno, Fortaleza. No primeiro turno, o tricolor foi muito mal e acabou largando de mão a Liga Nacional, dando foco nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil. Na Libertadores, inclusive, já foi até eliminado, quando caiu para o Estudiantes. O Fortaleza fez apenas 15 pontos em 19 jogos, vencendo 3 partidas. Sem dúvidas, o melhor jogador do Fortaleza nesse primeiro turno foi Iago Pikachu. Ele fez 14 jogos dos 19 e marcou 4 vezes. No segundo turno, não veremos Pikachu no Fortaleza. O jogador de 30 anos acertou com o clube japonês Shimizu S-Pulse e já se despediu do Fortaleza. Seguindo, temos o 19º colocado do primeiro turno, o time do Juventude. O Juventude é mais um time que fez uma campanha muito abaixo do esperado pela torcida. Com 16 pontos, foi vice-lanterna do primeiro turno e venceu apenas 3 jogos. O melhor jogador por lá e o mais regular foi Jadson. Os 19 jogos que o Juventude fez no primeiro turno, ele esteve presente em 17 e todos como titular. Ele marcou um gol. O volante tem 28 anos. Quem ficou em 18º no primeiro turno do Brasileirão foi o Atlético Goianiense. O time do Atlético está na zona de rebaixamento e muito mal das pernas. Nos seus últimos 5 jogos do primeiro turno, por exemplo, perdeu todos eles. O clube fez 17 pontos em 19 jogos e venceu apenas 4 partidas. O melhor jogador por lá, sem dúvidas, é Jorginho. Além de ser ídolo da torcida do clube, tem muita regularidade. Jogou 16 dos 19 jogos do Atlético. Ele balançou a rede 3 vezes. Jorginho tem 31 anos. Quem ficou em 17º colocado no primeiro turno foi o time do Cuiabá. O time também fez uma campanha muito irregular e acabou ficando na porta da zona de rebaixamento. O problema é que eles ficaram do lado de dentro e se o campeonato acabasse hoje, eles seriam rebaixados. O time fez 20 pontos em 19 jogos e venceu apenas 5 partidas. O melhor jogador por lá fica no gol e é o goleiro Walter. Apesar do clube ter feito os poucos pontos no primeiro turno, o goleiro foi um dos grandes responsáveis por garantir esses poucos pontos. Dos 19, ele foi titular em 17 e sofreu 18 gols. Walter tem 34 anos. Saímos da zona de rebaixamento do primeiro turno e o primeiro time fora dela é o time do Avaí. O clube fez 21 pontos e dos 19 jogos venceu 6. Nos 19 jogos do Avaí no primeiro turno, podemos dizer que quem cumpriu melhor a sua função no time foi o atacante Guilherme Bissoli. Ele é jogador do Atlético Paranaense, mas está emprestado ao Avaí. Ele fez 18 jogos no primeiro turno, 17 como titular e marcou 8 gols. O atacante tem 24 anos. Chegamos ao 15º colocado do primeiro turno e ele vem de Minas. O nome do time é América Mineiro. O Coelho não começou tão mal assim o Campeonato Brasileiro e venceu inclusive o seu maior rival na 5ª rodada, o Atlético Mineiro, mas depois disso acabou derrapando em alguns jogos e terminou na metade de baixo da tabela. O clube fez 21 pontos em 19 jogos no primeiro turno e venceu apenas 6 jogos. O melhor jogador por lá foi Jailson. Além de ter feito partidas históricas na Copa Libertadores, teve ótimos momentos também no Campeonato Brasileiro. Nos 19 jogos, o goleiro esteve em 12 e sofreu 13 gols. Ele não é mais jogador do América Mineiro e o clube e o jogador chegaram a um acordo com rescisão amigável. Ele tem 41 anos. O time que foi em 14º colocado no primeiro turno do Brasileirão é o Goiás. Apesar da campanha do Goiás não ter sido suficiente nem para terminar na metade de cima da tabela do Brasileirão, eles têm um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Goiás fez 22 pontos em 19 jogos e venceu 5, mas Pedro Raul, o destaque do time do primeiro turno, fez 10 gols e foi vice-artilheiro do primeiro turno, empatado com o Caleri e atrás apenas de Cano do Fluminense. Dos 19 jogos do Goiás no primeiro turno, ele fez 17, 16 como titular e além dos 10 gols ainda deu uma assistência.
O atacante tem 25 anos. Quem ficou em 13º colocado nesse primeiro turno foi o time do Coritiba. O Coritiba é o último time dos 4 que terminaram naquela parte da tabela que não acontece nada. Você não é rebaixado, você não se classifica para a Sul-Americana e muito menos para a Libertadores. O Coxa fez 22 pontos e venceu 6 dos 19 jogos. O melhor jogador por lá, e que provavelmente não é surpresa alguma para ninguém, é Igor Paixão. O jogador entrou em campo 17 vezes dos 19 jogos em que participou e 16 vezes como titular. Foram 4 gols e 4 assistências dele. Ele tem 22 anos. E se o campeonato acabasse hoje, o primeiro classificado para a Sul-Americana seria o time do Ceará. Em 12º colocado na tabela, o clube fez 24 pontos e venceu 5 jogos dos 19. O melhor jogador do time no primeiro turno do campeonato foi Steven Mendonça. Ele é o artilheiro do Ceará na temporada e no primeiro turno do Brasileirão fez 15 jogos e marcou 7 vezes. O atacante tem 30 anos. E em 11º colocado temos o time do Botafogo. O time da Estrela Solitária quase ficou na parte de cima da tabela no primeiro turno do Brasileirão, mas acabou perdendo muitos jogos. O Botafogo perdeu 9 jogos em 19 partidas e acabou pagando preço por isso. No primeiro turno, o Botafogo fez 24 pontos e venceu 7 jogos. O melhor jogador do primeiro turno por lá foi Erisson. Ele desequilibrou em jogos importantes, como por exemplo contra o rival Flamengo, ou contra o Ceará e também no jogo contra o Internacional. No Brasileirão, ele fez 17 jogos e marcou 7 gols. Chegamos à metade de cima da tabela e o 10º colocado no Campeonato Brasileiro no primeiro turno é o time do São Paulo. O clube fez aquela famosa campanha mais ou menos e ficou ali no meio da tabela e hoje também estaria classificado para a Sul-Americana, mas tudo poderia ser um pouco diferente se o São Paulo não fosse o rei do empate nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo foi disparado o time que mais empatou e dos 19 jogos empatou 11, venceu 5 e fez 26 pontos. O melhor jogador do time do Morumbi é Caleri. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols. O argentino esteve em campo em 18 jogos de São Paulo no primeiro turno e foi titular em 16. Caleri tem 28 anos. Quem ficou em nono colocado foi outro time paulista, o time do Santos. O Santos não vive seus melhores momentos e em 19 jogos ganhou apenas 6. Mas se podemos destacar algum jogador que ajudou o time a estar na parte de cima da tabela do Brasileirão, é o goleiro João Paulo. Dos 19 jogos do primeiro turno, ele fez 18 como titular e sofreu 16 gols. O goleiro do Santos tem 27 anos. Nós vamos subindo a tabela de classificação do Brasileirão nesse primeiro turno e o 8º colocado é o time do Bragantino. O time fez 27 pontos em 19 jogos e venceu 7 partidas. Podemos dizer que o melhor jogador do time por lá no primeiro turno foi Léo Ortiz. Dos 19 jogos do clube no primeiro turno, ele foi titular em 12 e ainda marcou um gol. Léo Ortiz tem 26 anos. E quem ficou em 7º colocado nesse primeiro turno do Brasileirão foi o time do Internacional. O Colorado venceu 7 jogos de 19 e fez 30 pontos no primeiro turno. O jogador que mais se destacou por lá foi Carlos de Penha. O uruguaio fez 17 jogos, 15 começando como titular e marcou 2 gols e deu 3 assistências. Carlos de Penha tem 30 anos. E quem ficou em 6º colocado nesse primeiro turno do Brasileirão foi o time do Flamengo. O clube com um dos maiores investimentos em elencos na América Latina, as coisas não andaram muito bem como era esperado pela maioria nesse primeiro turno para o Flamengo. Visto como um dos candidatos ao título, se o torneio acabasse hoje, o Flamengo estaria apenas classificado para a pré-Libertadores. O time carioca fez 30 pontos e venceu 9 dos 19 jogos que disputou. E sem dúvidas o melhor jogador por lá é Arrascaeta. Nos 19 jogos do primeiro turno ele jogou 15, fez 2 gols e deu 7 assistências. O uruguaio está com 28 anos. E em 5º colocado e mais um time que estaria classificado para a pré-Libertadores, se o Campeonato Brasileiro tivesse apenas um turno, é o Atlético Paranaense. O Furacão mudou totalmente a expectativa de todos que amam futebol e assistiam o Atlético Paranaense depois da chegada de Filipão, que acertou muito o time. O clube venceu 9 jogos dos 19 e terminou o primeiro turno com 31 pontos. O Atlético Paranaense tem alguns jogadores que estão em boa fase, mas se podemos destacar um, o nome dele é Terãs. O uruguaio jogou 17 partidas das 19 do primeiro turno, fez 7 gols e deu 2 assistências. Ele está com 27 anos. Chegamos ao G4 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e abrindo em 4º colocado temos o time do Atlético Mineiro. Atual campeão brasileiro, o Galo terminou o primeiro turno com 32 pontos e venceu 8 dos 19 jogos disputados. Com a volta de Cuca comando técnico do time, se acredita muito em um novo fôlego para a equipe. O melhor jogador do time, sem dúvidas, é Hulk. Ele fez 15 jogos no Brasileirão, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Além disso, é peça fundamental do time. Hulk está com 36 anos. E quem terminou o primeiro turno em 3º colocado foi o time do Fluminense. O tricolor carioca surpreendeu e mostrou um bom futebol, ainda mais depois da chegada de Fernando Diniz. E para quem não acredita no dinizismo, viva o dinizismo. O time terminou o primeiro turno com 34 pontos e dos 19 jogos venceu 10. O melhor jogador por lá é o artilheiro do Brasileirão, Cano. Dos 19 jogos ele esteve presente em todos, sendo que em 18 foi titular e em 1 veio do banco de reserva. Ele fez 12 gols e deu 1 assistência. O argentino está com 34 anos. E o vice-campeão do primeiro turno
foi o time do Corinthians. O Timão teve vários problemas com desfalques importantes no primeiro turno devido a várias contusões, mas mesmo assim conseguiu fazer uma ótima metade de campeonato. Dos 19 jogos foram 10 vitórias e eles fizeram 35 pontos. No primeiro turno podemos destacar o William, ou Duqueiroz, mas com certeza o melhor jogador do time do Corinthians no primeiro turno foi Cássio. Goleiro histórico do clube, Cássio mais uma vez provou o seu valor e fez um ótimo primeiro turno. Dos 19 jogos, ele esteve em 16 e sofreu 12 gols. Cássio está com 35 anos. E o melhor time campeão desse primeiro turno foi o time do Palmeiras. A equipe perdeu apenas 2 jogos na primeira parte do Brasileirão e dos 19 ganhou 11, ou seja, foi o time que mais venceu e o que menos perdeu. O Palmeiras chegou a 39 pontos e aproveitamento de 68%. Mas se existe um time que é difícil apontar apenas um jogador como destaque, é esse time do Palmeiras. Temos Rony com 7 gols ou Gustavo Gomes, que é um ótimo zagueiro e também fez 7 gols. Ainda temos Dudu e Rafael Veiga. Mas hoje vamos dar destaque para outro jogador. O nome dele é Gustavo Scarpa. Dos 19 jogos do primeiro turno ele jogou em 18, fez 4 gols e deu 5 assistências, sendo um dos jogadores do clube que mais participou de gols no Brasileirão. Gustavo Scarpa vai ficar no Palmeiras apenas até o final do ano de 2022 e após isso vai para a Inglaterra jogar com a camisa do Nottingham Forest. Ele está com 28 anos. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha que vai acontecer no Campeonato Brasileiro lá no segundo turno? Quem vai ser o campeão? E quais serão os rebaixados? E na sua opinião, qual é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui? Deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. E você que nos assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, sempre vai chegar uma notificação aí pra você de que tem vídeo novo do Camisa 10. E se você é apaixonado por futebol, você vai querer assistir. E você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Não esquece também de deixar o seu like e o seu comentário. Meu nome é Alvin e até a próxima!